Viajantes Bem-Vividas. Olá, amigas! Aqui estamos nós para mais um episódio do Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+. Eu sou Lilian Azevedo e hoje temos o prazer de conversar com uma viajante simpaticíssima que já viajou muito por esse mundo afora. Ela foi a primeira mulher brasileira a viajar à estratosfera. Já imaginaram isso? E tem muitas experiências únicas, interessantes, engraçadas e pitorescas para nos contar. E eu sou Silvia Iano. Nossa entrevistada é com certeza uma viajante bem-vivida, pois ela já esteve em 158 países. Temos certeza que essa conversa também será emocionante, pois vem acompanhada de uma bela história de vida. Vamos receber agora Dina Barilli. Para começar, Dina, seja muito bem-vinda aqui no Viajantes Bem-Vividas. Apresente-se para nossas ouvintes, por favor. Olá, tudo bem? Meu nome é Dina Barilli, como já foi apresentada. Eu tenho 69 anos e eu tenho formação, em estatística e ciências atuariais. Então, sempre trabalhei em banco e em consultoria. Mas, depois que eu me aposentei, eu montei um site de variedades. Então, hoje eu me ocupo bastante com esse site. Eu falo de tudo, turismo, gastronomia, esportes, entretenimento. Mas o que me dá mais prazer nessa vida é viajar. Muito legal. Você mora onde, Dina? Eu moro em São Paulo, numa travessa da Avenida Paulista. Muito legal. Muito bom ter você aqui. Obrigada. Então, eu queria agradecer por vocês estarem me recebendo e pelos seus seguidores que estão dispostos a ouvir minha história. Bem, Dina, olha, é um prazer realmente, temos certeza, que nossas ouvintes vão gostar bastante. Uma pergunta que a gente sempre faz para as nossas convidadas é sobre a história de viajante, ou seja, quando e como que aquela viajante com quem a gente está conversando começou a viajar. Então, no seu caso, foi desde criança com seus pais ou você só teve essa oportunidade depois de adulta com seu próprio dinheiro? Conta um pouquinho para a gente. Os meus pais, eles são italianos. E a Itália, depois da guerra, ficou inviável trabalhar, Era uma pobreza só. E a maioria, muitos italianos, saíram e foram para países da América do Sul ou mesmo para a Europa. E meus pais vieram aqui para o Brasil e foi difícil adaptar. Primeiro veio meu pai, minha mãe veio depois de 1 ano, aí depois de 5 anos, meu pai quis voltar para a Itália e eu e minha mãe fomos na frente, Aí meu pai falou, não, vamos. Minha mãe viu que não tinha condições mesmo, que eles moravam praticamente assim no campo, Então, eles teriam que trabalhar com agricultura, alguma coisa assim. Então, ela viu que não ia dar para fazer uma vida boa. Aí nós voltamos, eu e ela. Aí eu, criança, 5 anos, já tinha até esquecido o português. Cheguei aqui, eu falava italiano com os amiguinhos, ninguém me entendia nada que eu estava falando. Então a gente teve uma vida assim humilde, modesta. E eu nunca tinha viajado, mas eu sempre falava para minha mãe, o dia que eu ganhar dinheiro, que eu economizar dinheiro, eu vou te levar para a Itália, porque já fazia mais de 20 anos, que minha mãe não voltava para lá e ela tinha pai e irmãos. Daí, quando eu juntei um dinheiro suficiente, eu falei, vamos para a Itália. Mas eu sempre fui bem inquieta, assim, Eu gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí eu falei, mas vou ficar só parada num lugar da Itália, numa cidadezinha. Naquela época tinha 2.000 habitantes, hoje só tem 1.000. Aí eu pesquisei, li que tinha um passe de trem, então eu comprei um passe de trem para a gente viajar um pouquinho.
E eu fiquei encantada com aquilo, né? Falei, gente, que delícia, vou querer fazer isso todo ano. Aí eu comecei. Um ano eu viajava dentro do Brasil e outro ano eu viajava fora. Então foi a partir dessa viagem para a Itália que eu despertei para para ser uma viajante. Que coisa interessante, porque você não teve essa experiência quando criança, mas exatamente para levar a sua mãe, né? Você acabou construindo essa nova trajetória. Isso. Muito legal mesmo. Embora com 5 anos você já estava indo para Itália, né? Eu só fui com 33, então você já fez uma viagem lá quando criança. Mas eu só lembro de ir para a cozinha. Eu fiz amizade com os cozinheiros, aí eu não saía da cozinha. Ótimo! Quase que fez gastronomia, então. Dina, você nos contou que já visitou 158 países. É muita coisa. Considerando os 195 países reconhecidos, você já visitou 81% dos países do mundo. Como foi que você conseguiu construir esse histórico impressionante ao longo dos anos? E quais são os critérios que você usa para escolher os destinos que você vai visitar? Bom, eu sou muito curiosa, eu leio bastante, né? E quando eu comecei a viajar, eu comecei pela Europa e continuei mais um pouco pela Europa. E como lá tudo é muito próximo, deu para conhecer bastante coisa, né? Sempre de trem, economizava, dormia no trem. Em vez de ficar no hotel, eu dormia no trem, no dia seguinte já estava em outro país. Então, essa parte foi fácil. Mas eu gosto muito de lugares exóticos, né? E pela história, eu tinha muita vontade de conhecer Egito, Marrocos, principalmente o Egito. Aí, uma das minhas primeiras viagens, eu já fui para lá. E aí, na mesma viagem, eu fiz alguns países próximos. E assim, sempre eu pesquiso, leio alguma coisa, eu acompanhava os cadernos de viagem dos jornais naquela época, né? Tinha costume de ver o jornal físico, assim, não tinha internet quando eu comecei a viajar. Então, também, quando eu via alguma coisa interessante, eu tomava nota. Próximos destinos. Então, qualquer caderno que eu caísse na minha mão, eu já digitava tudo, porque não tinha, né? Internet não tinha como copiar, não tinha nada disso. Então, eu digitava e tinha 198 páginas de coisas, assim, digitadas. E aí, cada vez que eu tinha que viajar, eu olhava lá, deixa eu ver, agora eu vou para tal lugar. Aí eu definia, e eu gosto muito de aproveitar a passagem. Então, eu aproveito a passagem e vou para mais de um lugar, né? Eu não era muito de ficar num lugar só. Agora eu já estou mais acomodada, mas eu gostava de fazer um combo, né? Vou aqui, vou ali, tudo que era próximo eu já aproveitava e visitava. Às vezes juntava 2 férias para conseguir ficar mais dias, né? Economizar com a passagem, ficar mais dias. Então foi assim que deu tudo isso. No começo eu nem percebi assim que estava dando bastante, já que o quórum era bem alto, né? Eu só ia. Tanto que eu nem guardei Muito meus bom. primeiros passaportes. Porque antigamente tinha que devolver. Quando você fazia um passaporte, você tinha que devolver o anterior. Não sei por quê. Mas assim, eu devolvi uns 4 passaportes. Olha só. Mas olha, você está fazendo uma volta ao contrário, né? Você sabe que viajar e conhecer mais do que um destino é uma tendência para o futuro, é a tendência do turismo. Então, você lançou a moda, porque lá no passado você já fazia isso. Né? É? Muito legal. Eu não sabia disso. É a tendência. É verdade, a tendência é viajar para vários destinos na mesma viagem. Ah, que bacana. Dina, você que já visitou, né, 158 países, conta pra gente quais foram os destinos mais assim exóticos e inusitados que você já visitou. E conta também se existe, com certeza deve existir, né, mas assim, que lugares te surpreenderam positivamente ou negativamente? Quais foram esses lugares?
Primeiro, os exóticos e inusitados. Ah, tá, exóticos, né? Vamos lá. Para mim era exótico Egito e Marrocos. Agora não é tanto, né? Mas eu achava exótico. Mas depois até eu falava, nossa, mas agora eu já viajei esses e esses países, não vai ter mais para onde eu ir depois, né? Não tinha muita noção assim de geografia. Mas aí depois disso eu descobri que era possível ir para a Antártida, então eu fui 2 vezes para a Antártida, para o Ártico, então para os 2 polos, né? E nisso me encantou muito a fauna. É muito interessante, porque no sul é pinguim, focas, baleias, e lá no norte, no Polo Norte, é urso branco, morsa, né? Bem diferente, bem interessante. Eu fui também, eu tinha curiosidade de ir para Papua Nova Guiné. Lá é muito interessante porque uma vez por ano tem o festival Sing Sing. E esse festival é um país pequeno, né? Mas tem 150 tribos. Então, uma vez por ano, essas 150 tribos se reúnem no festival e cada uma delas traz os seus trajes tradicionais, as suas músicas e as suas danças. Então é uma coisa de encher os olhos, né? Assim, você vê aquilo, é surpreendente. E outra coisa surpreendente lá é que eles falam 850 idiomas, um país pequeno com 850 idiomas. Então, foi bem interessante. Eu gosto muito também da Namíbia, porque eu não sei o que é, se é coisa de outras vidas, mas eu amo deserto e vulcão. Para mim, onde tem deserto e vulcão, aí eu estou feliz. E aí, na Namíbia, tem as dunas mais altas. Eu li uma vez que tinha dunas de 400 metros, eu não conseguia nem imaginar isso, né? São mais de 12 andares. Então, tem as dunas mais altas do mundo. E a cor da areia também, durante o dia ela muda várias vezes de cores. E tem muitos animais para se ver, para conhecer, assim, animais também que eu nunca tinha visto. Eu gostei da Etiópia também. A Etiópia, que eu achei interessante, é que eles constroem as igrejas de cima para baixo, ou seja, num terreno plano, eles escavam para construir a igreja fica abaixo do nível do solo, né? Isso é bem inusitado. O dia que a gente foi numa igreja começou a chover, mas foi um corre-corre, porque parecia que ia inundar, né? A igreja, e a gente tentando sair, escorregava na lama, mas deu tudo certo. E Madagascar também é bem legal, tem os lêmures, né, que parecem, o mais próximo que a gente conhece são os macacos, mas tem 11 raças diferentes de lêmures, são lindos, nossa, a coisa mais fofa, o canto deles, né? Aí também eu fui para Uganda. Em Uganda eu tive a oportunidade de ver os chimpanzés, eles fazem ninhos em cima das árvores. Imagina, um chimpanzé, eles são grandes, nossa, né? Eles fazem, e são ninhos móveis. Então, todos os dias eles constroem um ninho novo. É muito diferente isso. Quando a gente estava visitando, eles resolveram descer todos. Aí deu um susto, porque aquele barulhão, descendo todos ao mesmo tempo, saindo correndo. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? E nessa mesma viagem de Uganda, nós fomos atrás dos gorilas das montanhas. É uma raça que estava em extinção e agora está começando a crescer novamente. Então, os turistas fazem trekkings até encontrar um grupo, né, de gorilas. Aí nós conseguimos encontrar um grupo de 19 espécimes e o bacana foi que tinha 3 bebês pequenininhos, quer dizer, já é uma coisa maravilhosa, né? E além desses 3 bebês, tinha 2, eles chamam de silverback, porque eles têm as costas prateadas, é como se fosse o nosso grisalho, mas é nas costas. Então, eles ficam de braço cruzado, assim, olhando para o grupo inteiro.
e falaram pra gente, olha, a única coisa é que se eles vierem na sua direção, sai da frente, né? E aí um deles veio na minha direção, mas eles vêm tão rápido e tão forte que você fala, meu Deus, eu não vou conseguir sair a tempo da frente dele, né? Mas foi logo depois da pandemia e nós usamos máscara para não passar nada para eles, né? E foi uma experiência bem legal. Fomos acompanhados por rangers, que são uma espécie de soldados, mas eles usam uma arma que não é para machucar, mas caso aconteça algum episódio de agressividade da parte dos gorilas, eles para colocar os gorilas para dormir, né? Mas foi tudo bem, graças a Deus não teve nenhum episódio estranho. Teve algum país que te surpreendeu negativamente, Dina? Olha, eu nem gosto de falar isso, porque em todo lugar tem gente boa e gente ruim, né? Coisas boas e coisas não tão boas. Mas assim, eu fiquei muito aborrecida na Bolívia. Tudo é difícil, eles são mais pobres que o Brasil, por exemplo. Então, eles tentam tirar o máximo de dinheiro dos turistas. Aí, por exemplo, eu queria fazer um passeio, eles disseram que estava interditado o caminho, que estava em greve, cheio de pedras, que não dava para passar, mas que a gente podia ir por barco. O barco custava 10 vezes mais. Aí chegamos lá na hora de embarcar no porto, eles, olha, eu falei, cadê o barco? Não, o barco não vem, mas a estrada consertou, já devia estar boa, né? Eles não devolveram o dinheiro. Quer dizer, nós pagamos 10 vezes o valor do passeio, né? Depois também eu fui para o Salar de Uyuni, que é maravilhoso também, é um deserto de sal. Aí eu contratei um outro pacote para ir visitar umas vilas típicas deles. Daí o guia me deixou assim no meio do deserto, eu e minha mala só e deserto em volta. Eu gosto de deserto, mas não para ser largada assim do nada num deserto, né? E aí ele falou, alguém vem te buscar. Eu falei, meu Deus, mas quem? Que horas? Aí depois de 1 hora e tanto apareceu o dono da agência, ele falou, olha, foi cancelado o tour porque só tinha você. Eu falei, ai, que pena, eu queria muito conhecer as vilas. Ele, mas não tem nada de interessante lá para ver. Eu falei, então por que vocês vendem pacotes? Porque tem gente que quer conhecer. Mas olha, o que você pagou pelo pacote, você vai lá no meu hotel, te dou 3 diárias com tudo pago, hospedagem, comida. Falei, tá bom. Aí cheguei no hotel, né, a ingênua. Olha, o fulano de tal falou isso. Aí a recepcionista falou, impossível, ele jamais falaria isso. Isso não é verdade. Eu falei, o quê? Eu falei, agora eu vou embora. Aí eu falei, eu quero ir embora no primeiro transporte que tiver. Aí eles falaram, sai uma van que vai lá para a fronteira com a Argentina, sai às 4 da manhã. Eu falei, nessa que eu vou. Aí foi também uma aventura, porque a van tinha galinha, cachorro, tinha tudo lá, frutas, pessoas, né? Mas lotada, todo mundo espremido. Mas aí já fui me familiarizando, conversando, já contei minhas aventuras, né? O que eu tinha passado, porque eu estava saindo de lá. E cheguei na Argentina, em Salta. Mas aí perdeu o dinheiro, né? Esse dinheiro você perdeu. Porque não usou nem no passeio, nem no hotel. Passei por mentirosa, né? Coisa que eu, assim, não gosto é que falem que eu sou mentirosa. Quando eu tô falando a verdade, me deixa uma fera. Por isso que eu quis ir embora. Esses perrengues são ruins mesmo, né? Muito tristes. E a gente fica desgostando do lugar, às vezes, por conta desse tipo de experiência, que às vezes são só pessoas, né? Não é um país como um todo. Mas vamos mudar de assunto para coisa boa agora. Isso, vamos. Agora vem a pergunta que todos devem estar curiosos, super curiosos, porque eu e Lília estamos. Você foi a primeira e única mulher brasileira a ir até a estratosfera.
Que coisa! Eu nunca tinha ouvido falar nisso e agora estou conhecendo a pessoa, a personagem ao vivo e a cores. Pense nisso. Como surgiu essa ideia e como foi essa experiência? O que você sentiu ao estar lá em cima, na estratosfera, tão perto do espaço? Conta pra gente. Primeiro, como surgiu a ideia? Bom, quando eu tinha acho que 9 ou 10 anos, o primeiro homem chegou à Lua. E eu fiquei encantada. Eu falava, eu quero ser astronauta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta. Eu falava, né? Nem sabia o que era, como fazia para ir lá. Mas, claro, passou o tempo, esqueci, mas aquilo ficou no meu inconsciente, né? Aquela coisa de espaço, de lua. Aí, quando surgiram as primeiras viagens comerciais, eu fiquei interessada. Eu falei, eu vou procurar saber. Eu fui numa palestra do nosso único astronauta, né, que é o Marcos Pontes, e ele falou que ele tinha uma agência de experiências. Você podia andar fazer uma viagem para o espaço, também tem coisas relacionadas a carro, experiências diferentes. Aí eu liguei para a agência, falei com o outro Marcos, né, o sócio dele, mas quando ele falou o preço, eu quase caí para trás, eram $250 mil. Eu falei, meu Deus, dá para fazer 400 viagens, né, com esse valor. Eu falei, mas eu vi em outro lugar mais barato. Ele falou, não, mas onde foi? Aí eu comentei, ele disse, não, isso eles vão só até a estratosfera. E para a estratosfera o nosso preço é até melhor. Aí eu falei, então conta mais, né? Não estou sabendo dessa história de estratosfera. Aí ele contou que seria num caça-MiG, um avião caça-MiG, e que poderia ser da França ou da Rússia, ou não lembro outro país. Aí o papo estava bom, eu falei, olha, eu também tenho a maior curiosidade de fazer um voo de gravidade zero, adoraria. Ele falou, então você tem que ir para a Rússia, que lá dá para a gente conciliar e fazer as duas coisas. Eu falei, opa, então me fala, né, quando der para fazer, eu quero fazer. Aí ele falou que eu tinha que consultar uma médica de esportes radicais. Aí eu tentei até fazer um seguro, não tinha seguro para esse tipo de aventura. Aí eu fui na médica, a médica falou que estavam faltando umas vitaminas, aí eu estava um pouquinho gordinha e com pressão alta, então eu comecei a fazer esteira, eu detesto fazer academia, mas eu fui me preparando assim. Aí quando eles me ligaram dizendo que tinham conseguido um período que dava para conciliar as duas experiências, eu tinha marcado uma viagem com um namorado, na época era meu namorado ainda, né? E aí, para falar para ele, porque assim, eu nunca deixei de fazer nada por causa de namorado, né? Quando o namorado falava algo, me punha contra a parede, ou a viagem, eu partia para a viagem, né? Falava, é a viagem. Então, dessa vez, eu fiquei pensando, como é que eu vou falar? E eu vi um filme do 007, que o inimigo dele estava treinando para ir para o espaço, tal, e o inimigo dele estava numa máquina que simulava, né, a força G, que você, saindo da Terra, você fica sujeito a essa força G. E, no meu caso, a médica falou, você pode você pode sofrer até a força 4G, mais que isso não. E no filme, o inimigo dele mexeu lá no equipamento e foi a 14G. O homem virou do avesso, quase, né? O James Bond. Aí eu falei, olha, que legal, é isso. Então isso é um sinal que eu devo ir. Aí todo mundo, para quem eu conto, fala, não é um sinal que você não deveria ir. Eu falei, não. A gente só enxerga o que a gente quer, né? Falei, não, é um sinal que eu quero, que eu tenho que ir. Aí criei coragem, falei com o namorado, ele não gostou nada, mas, né, o namorado a viagem. E é legal, assim, você entra no caça-MiG, eu fui até São José dos Campos, onde tem uns caça-MiGs, eles me explicaram todo o equipamento. E tem também porque no caça-MiG vai o piloto e a gente vai como copiloto.
Aí disseram, olha, se o piloto tiver um mal súbito, você aperta esse botão que você vai ser ejetado. Eu falei, ai, que legal! Na hora eu só pensei nisso, não pensei no coitado do piloto. Depois eu fiquei até com remorso. Mas eu acho uma coisa muito diferente. Então eu fiz esse pequeno treinamento aqui, aí fui para a Rússia, disseram para ir no inverno, que o céu era mais limpo. Falei, tá bom, só que olha, o céu pode estar mais limpo, mas o frio era de matar, né? E aí, no dia, porque como você sofre a força G, você tem que ir bem amarradinha, assim, né? Então, ficam 4 pessoas com ilhoses te amarrando para você ficar com tudo assim bem justinho, e depois disso ainda você põe um outro macacão e um outro macacão, aí você tem que ir de oxigênio, né? Tem que levar máscara de oxigênio, e lá fui eu, né? Aí eu não gosto de, quando eu tenho medo de ouvir a resposta, eu não gosto de fazer a pergunta, né? Aí só na hora de subir no caça eu falei para o piloto, tem algum perigo da gente morrer? Ele falou não. Eu falei, então tá ótimo, porque eu ia de qualquer jeito, mas agora eu vou mais tranquila, né? E o que você sentiu lá em cima? Então, o avião ele vai na vertical, né? E a gente atingiu a velocidade de 1.870 km por hora, né? Meu uma velocidade. E subimos até 17 quilômetros. Antes eles iam até 20, mas agora só vão até 17, porque estraga muito o equipamento do avião. E quando você vai subindo, né? Aí parou frio, parou neve, era só sol. E você vê a terra do lado esquerdo, vai vendo a terra, e aí no meio do caminho ele falou, você quer dirigir um pouquinho? Eu falei, eu quero. Mas aí o manche é tão sensível, eu segurei no manche, virei um pouquinho, já virou de ponta cabeça o caça. Eu falei, ai meu Deus, acho melhor você dirigir, né? E eu vou ficar olhando o visual. Aí quando chegamos a 17 quilômetros, ele falou, olha a sua direita, é o espaço. Então, ali já dava para ver o espaço, que o espaço ele é negro, né? Ele não tem luminosidade nenhuma. Então, ficou interessante esse contraste. Eu tenho até uma foto que tem o contraste. Do lado esquerdo, claridade, e do lado direito, a escuridão total. Aí foi uma emoção, né? Eu falei, aí ele começou a voltar. Eu olhei nos aparelhos, eu falei, mas onde você vai? Ele falou, vamos voltar, não podemos ficar aqui. Eu falei, mas eu queria ficar mais um pouquinho, né? Ele falou, não, temos que voltar. Aí na volta ele foi fazendo manobras radicais, parafuso, ponta-cabeça. Aí foi só divertimento. Aí que a força G atua mais nessas manobras. E depois de muita emoção, quando ele falou, e ele chegou a 7G, ele falava, posso ir a 5? Essa manobra exige 5. Pode. Eu falei, bom, ele nem leu o relatório, né? Não sou eu que vou falar para ele. Aí ele, e agora, vamos a 6? Falei, claro. Aí ele falou, bom, agora a 7 é o último degrau. Falei, tá ótimo. Aí eu passei mal. Assim, você fica, né, tensa, tudo bem. Quando relaxei, aí passei mal. Mas eles te põem um monte de saquinho, porque as pessoas costumam passar mal, né? E você aí usa os saquinhos para passar mal. E aí vim segurando o saquinho, assim, o resto da viagem. Mas eu fiquei... Passar mal é vomitar. Eu fiquei muito emocionada, porque era um sonho, né? Estar no espaço. Eu fiquei com mais vontade de continuar lá. E aí a segunda experiência foi a Gravidade Zero, que também foi bem divertida, porque, quer dizer, foi mais divertida. A outra eu fiquei mais assim, tensa, né? Mas o voo de Gravidade Zero foi divertido. Eu fui com 20 rapazes russos que não falavam nada de inglês e eles estavam vestidos de super-homens. Então, estava o Thor, o Capitão América, o Super-Homem, todos eles. Foi uma experiência bem interessante. Foi nesse mesmo voo? Nesse mesmo dia? No dia seguinte. Um outro dia, porque é um avião especialmente onde os astronautas treinam, né?
Ele não tem janela, nada, é especialmente feito para esse treinamento. Muito interessante. Uhum. Meu neto ia amar essa parte aí com os super-heróis. Deve ter sido lindo. Agora você falta um pouco de juízo, não é possível. Fazer isso tudo aí e achar o máximo e ainda querer ir na 7G é muita coragem. Olha, eu me considero corajosa, mas você ultrapassa em muito. Parabéns. Obrigada. Arrasou. Tem que ter uma vontade, né? Eu acho que além de ser coragem, assim, você curte esse tipo de atividade, né? E esse tipo de desafio, né? Você não tem medo. A gente aproveita, acha o máximo quando tem a ver com a gente, né? Agora, se você tem medo de avião, tem medo de... Para que você vai se meter numa aventura dessa? Você já fez outras atividades desafiadoras, Dina? Existe alguma aventura assim que você pense hoje assim, eu ainda quero enfrentar esse novo desafio? E o que motiva você a continuar desbravando o mundo? Olha, já fiz atividades, eu comecei aqui no Brasil mesmo, fazendo rapel, trekkings, né, mergulho, saltando de paraquedas. Então, essas foram para me ambientar nesse universo. Uhum. Agora, nessa última viagem que eu fiz, eu não sei nadar, né? Mas, assim, eu li que em Tonga, no Pacífico Sul, é o único local do mundo onde você pode nadar com as baleias jubarte, mergulhar junto com elas. Aí eu falei, nossa, eu quero, né? Mas é em alto mar, eu não sei nadar, eu sei me virar na água, mas não sei, para alcançar uma baleia, olha, vou te contar, não é fácil, porque você tem que nadar na velocidade dela. Olha, foi punk, mas foi desafiador, né? Aí eu não me contentei, porque no primeiro dia eu só consegui ver uma baleia e um filhotinho, aí eu falei, eu vou de novo amanhã. Então, aí eu fui 2 dias fazer esse mergulho. Eu gosto muito de vulcão, né, como eu comentei, e teve um ano que foi o Kilauea, no Havaí, estava em erupção, e disseram que ia ficar por uns 8 meses. Aí me preparei, cheguei lá, gente, um dia antes parou o vulcão. Mas que raiva! Aí eu perdi a viagem. Depois eu fui também para a reunião, que tinha um vulcão na ativa, mas ele resolveu dormir enquanto eu estava lá. Eu falei, gente, eu não vou conseguir ver um vulcão. Aí, nas Ilhas Canárias, o Cumbre Vieja, que é na Ilha La Palma, teve erupção há uns 3 anos. Aí eu falei, bom, eu tenho que ir rapidinho, né? Não posso bobear, senão vou perder de novo. Aí fui. E foi bem interessante, assim, eu fiz muito, tanto que eu fraturei os 2 tornozelos, tive que voltar de cadeira de rodas, né? E até hoje já fiz 100 sessões de fisioterapia, mas continuo com dor no tornozelo. Cada vez que eu faço muito esforço, assim, dá dor. Aí, qualquer hora que eu vejo que tem algum vulcão em atividade, eu fico assim louca para ir, né? Mas claro que não dá para sair, porque a maioria dos vulcões é bem longe do Brasil. Agora, também no Pacífico Sul tem uma ilha, lá já as ilhas são meio isoladas, né? Mas aí eu fui para Vanuatu, que é uma ilha, e dessa ilha eu fui para outra ilha que chama Tana, e lá tem um vulcão que ele tem erupção toda noite tem lava, né? Aí lá fui eu também, e eles disseram que ia ter cheiro de enxofre, mas eu no primeiro dia não levei nada, fui meio despreparada e não esperava tanto frio. Mas deu para ver, né, a lava, algumas explosões, deu para sentir a terra tremendo, assim, porque é o vulcão mais acessível do mundo. Então, você da beira, assim, você sobe uma escada e você consegue chegar pertinho da cratera, dá para ver alguma coisa.
Isso, para mim, essa viagem foi bem emocionante, que eu tive essas duas experiências, né? O vulcão e nadar com as baleias. Aí eu gosto de coisas diferentes, coisas exóticas. Você não comentou com a gente se ainda tem alguma que você... Eu já vi que vulcão onde tiver você vai atrás. Mas tem alguma aventura que você ainda deseja enfrentar? Sim, eu quero só voltar um pouquinho, que eu queria contar uma outra atividade. Eu tinha lido, quando eu fui fazer a Rota da Seda, eu li que tinha um lugar que chama Portal do Inferno, e ele está em todas as listas, assim, lugares que você não quer conhecer, os lugares mais estranhos do mundo, os lugares mais diferentes do mundo. Ele estava em várias listas. Eu falei, eu quero conhecer. Aí eu fui com um grupo, mas ninguém do grupo queria conhecer. Eu falei, bom, então eu vou sozinha. Aí foi difícil lá de orquestrar, mas eu consegui uma van que me levaria lá. Eram 500 quilômetros que eu tinha que desviar do destino dos meus amigos, mas eu encarei. Passei a noite toda viajando. É assim, esse portal, há 50 anos, já faz 50 anos, os cientistas foram escavar para encontrar uns metais, uns minerais, e começou a sair gás. Eles falaram, e agora? Como é que a gente vai acabar com esse gás? Vamos pôr fogo, que o fogo acaba com o gás. Aí puseram fogo no lugar e o lugar está queimando até hoje, 50 anos queimando sem parar. Agora o governo está pensando em fechar o local de algum jeito, mas é um local interessantíssimo e pouquíssima gente vai conhecer, né? Como chama mesmo esse lugar? Chama Portal do Inferno, é no Turcomenistão, na Rota da Seda. Aí eu vou falar de novo de vulcão, mas tem um vulcão na Indonésia, que é um local de difícil acesso, e ele tem lava azul, da cor azul. É completamente diferente, que sempre o vulcão é vermelho, né? Mas esse é azul, então é um local que eu quero conhecer. Aí tem outras coisas lá próximas, né? Que eu quero para aproveitar a passagem, então isso agora é meu próximo objetivo. E uns outros vulcões na América do Sul mesmo. Mas você não falou para gente o que motiva você assim, a continuar desbravando. Se eu entendi, né? Se a gente está entendendo, seria isso, aventura, desafios, coisas bem exóticas? Isso é que te motiva a continuar desbravando? Coisas exóticas, diferentes, que não tem aqui no Brasil, porque beleza natural nós temos, né? Um monte. Então, isso eu não ligo muito. Por exemplo, eu já viajei com uma amiga para a Bahia, ela queria ficar indo para a praia. Eu falei, mas tem tanta praia bonita no Brasil, vamos ficar aqui na praia fazendo o quê? Então, eu não gosto de coisas que a gente já tem aqui para ver. Eu gosto de ver coisas diferentes, né? Que a gente não tem possibilidade de ver aqui no Brasil. Então, isso que me motiva. Tudo que é diferente daqui, eu gosto de conhecer. Aliás, aquilo que está na lista que não se deve visitar é o que você vai, né? Entendi. Tá, você viaja e a gente viu que, pelo teu relato, que na maioria das vezes você viaja por conta própria. Parece que é isso, ou você citou também alguns grupos com amiga, com excursão. Como é o teu estilo de viajar? É mais um caminho, mais outro, ou mesclado? Como que você decide isso? É assim, eu decido um negócio, aí eu convido todos os amigos, todo mundo que eu conheço, eu falo, eu vou para tal lugar fazer tal coisa. Quem quer ir? Não sei porquê, normalmente ninguém quer ir. Não sabe, né? Aí eu falo, quer saber? Não quer ir, eu vou sozinha. Então, eu vou sozinha, porque assim, você indo com mais pessoas, você divide despesa. Se você aluga um carro, você divide, né, a despesa em 4, se você estiver em 4. Agora, sozinha, eu tenho que arcar com tudo. Hotel, tem que pagar o quarto sozinha. Então, eu gosto de ir com amigos para dividir, para ter companhia, comentar as coisas do dia, conversar, o que nós vamos fazer, por que vamos fazer isso. Mas eu já estou acostumada assim, se ninguém quiser ir, eu vou sozinha mesmo. Então, se alguém me oferece, eu tenho um grupo do Rio Grande do Sul
porque eles são todos aposentados, eles viajam bastante. Tem uma agência de viagens lá, SGE, e eles são muito pioneiros em viagens exóticas. Então a gente fez a Rota da Seda antes de começar a fazer, Geórgia, Armênia, tudo a gente foi antes de agências começarem a fazer. Então a gente sempre fala, o que nós vamos fazer agora, né? Então eles, a cada 2, 3 anos eu viajo com eles, mas eles também não topam todas as coisas que eu gosto, né? Então se eu puder viajar em grupo, eu não gosto muito, por exemplo, ir para a Europa com excursão, aí não dá, porque eu me viro, né, para falar italiano, espanhol, inglês, né, que é uma língua universal. Então, esses lugares fáceis eu não gosto de ir em excursão. Agora, se é para um lugar inusitado, assim, aí eu vou. Mas se também não tiver excursão, eu vou sozinha. E agora me diz o seguinte, que tipo de cuidados que você toma quando você vai sozinha, no caso, que você organiza a viagem? Esses cuidados, assim, em termos de segurança, de saúde, se você faz algum preparo físico específico. Você contou um pouquinho aí sobre a ida para a estratosfera, que você precisou fazer algum tipo de atividade física, né? Você tem isso como rotina? E também a gente queria saber o seguinte, se você se preocupa, como que você faz, por exemplo, com plano de saúde, se você faz ou não faz, se você acha que é importante, chip de acesso a dados e reserva de hospedagem. Conta um pouquinho como que você trabalha essa questão de estrutura da viagem, pensando em segurança e saúde. Eu sou meio ousadinha, né? Assim, eu não sou muito preocupada em preparo físico, né? Antes eu nem fazia academia, eu comecei a fazer há pouco tempo. Então eu chegava acabada, né? Toda arrebentada, porque não sei o que acontece, que eu tenho até medo. Quando tá chegando no final da viagem, acontece alguma coisa, eu me machuco e tal, né? Já numa viagem que eu fui fazer um rafting no último dia, eu fui engolida 3 vezes por redemoinhos, né? Puxada para baixo, assim, minha amiga gritava e o guia falava, rema, em vez de gritar, vamos alcançá-la, né? E eles não me alcançavam, aí batia nas pedras lá embaixo, eu cheguei toda arrebentada. Então, eu nem fazia seguro antigamente, agora eu faço, né? Ou às vezes quando eu viajo com o cartão dá um plano de seguro para gente, seguro saúde, seguro extravio de mala. Chip eu pesquiso antes para ver se já vou com o chip daqui, tem algumas empresas aqui que fornecem chip, ou se é mais fácil e prático lá na hora. Por exemplo, agora no Pacífico Sul, era baratinho o chip, então você chegava no aeroporto, já comprava o chip e já podia usar a internet à vontade. E reserva de hospedagem, não sou muito de fazer assim, porque às vezes eu chego num lugar, quando eu vou sozinha, e eu mudo o roteiro, né? Eu converso com o pessoal do local, gosto muito de conversar com o pessoal do local. Aí eu pergunto, o que vocês gostam, o que acham mais bonito no seu país? Aí pronto, para eu mudar de roteiro é 2 palitos, né? Então, mas assim, lugar, por exemplo, no Pacífico Sul, eu vi que tinha que reservar a passagem. Todo dia tinha voo de uma ilha para outra, só que, às vezes, para ir assim, 50 quilômetros, você tinha que dar a volta ao mundo. Então, para ir de uma ilha para outra, você tinha que voltar lá para a Austrália ou a Nova Zelândia para depois voltar para essa outra ilha. Ou então, se fosse uma companhia europeia, tinha que ir até a Europa e depois voltar. Então, era 40, 50 horas de viagem. Aí eu vi que lá eu tinha que deixar tudo reservadinho, tudo pronto. Então, depende da característica da viagem, né? No Pacífico Sul foi bem complicado organizar. Tanto que eu desisti de ir, eu ia em, acho que 8 ilhas, acabei indo só em 6, porque estava difícil. Tá ótimo, de 8 fez 6, tá bom demais. Ô, Dina, ouvindo você contar, né, todas as viagens e as aventuras nas quais você gosta de participar,
a gente fica pensando o seguinte: tudo isso exige um planejamento. Quer dizer, você disse assim, eu não planejo algumas coisas, mas você pesquisa, né? Tanto que você viu que para as ilhas do Pacífico não dava para você ir sem ter comprado a passagem. Então você pesquisou antes, se deu conta disso e já comprou. Então, assim, exige uma pesquisa, né, detalhada até para você tomar a decisão. Se faz um planejamento já mais arrumadinho ou se você pode ter essa flexibilidade lá. Mas uma questão que aparece para a gente, né, tanto para mim quanto para a Silvia, eu tenho certeza que para as ouvintes, é a questão financeira. Porque você disse assim, eu fui fazer uma atividade com as baleias, mas só vi uma baleia e o filhotinho, então no outro dia fui de novo. Tudo isso são passeios, né? Você tem que pagar por esses passeios e tal. Como é que você consegue bancar tantas viagens e tantas atividades que são mais exóticas, mais diferenciadas? Você tem patrocínio de alguém? Você faz parceria com os hotéis ou empresas de passeios, né? Você estabelece alguma estratégia para economizar ou monetizar as experiências que você faz? Pelo que a gente falou, pelo que você já nos contou até agora, você planeja um pouco, mas você sempre deixa um espaço para o improviso, né? Mas como é que é essa questão de dinheiro? Como é que você faz? Conta aí. Bem, eu comentei, né, que minha família era humilde, que a gente veio aqui sem nada, né? Com a mão na frente e outra atrás. Então, e o europeu sabe como é difícil você não ter dinheiro, é muito preocupado com o futuro. Então, eu via que as minhas amigas gastavam dinheiro com roupa, com comer fora, tal, e eu nunca fui de shopping, detesto shopping, não vou de jeito nenhum, eu não esquento a cabeça de comprar roupa da moda, eu tenho roupa 40 anos que eu ainda uso, então o meu dinheiro eu economizo para viajar e para o futuro, porque eu tinha medo, eu falava, como é que vai ser meu futuro, né? Como é que com essa aposentadoria baixa, né, que a gente tem. Então, minha preocupação sempre foi essa. Aí eu economizava, eu falava, eu tenho que guardar metade do meu salário todo mês. Então, eu sempre fiz essa economia durante 30 e tantos anos enquanto eu trabalhava. Então, todo o dinheiro que eu tenho e que eu uso para viajar é o dinheiro que vem dessas economias. Eu não tenho patrocínio, nem parcerias. Quando eu fui para o Havaí, eu contatei alguns hotéis, né? Perguntei se eles me hospedariam em troca de uma reportagem. Aí eu fiz, mas, por exemplo, quando eu fui para a China, eu voltei e eu fui, pela terceira vez eu fui para a China, foi uma viagem bem interessante, porque não foi pelos destinos que normalmente os turistas vão. Inclusive a gente foi para Wuhan, né? Wuhan, onde começou a Covid, fomos para lugares bem diferentes. Eu voltei, eu fiz a reportagem e tentei vender essa reportagem, mas não consegui. Ninguém quis comprar, que disseram, publicariam, se interessaram, mas se fosse de graça. Ninguém quis pagar. E esse negócio de parceria também é bem trabalhoso, porque você tem que fazer a reportagem, falar bem. Normalmente, quer dizer, eu não gosto de falar mal, então eu só falo as coisas boas, né? Agora, patrocínio, assim, eu nunca consegui. Então, essa parte das minhas economias. E também não consigo monetizar as experiências. Até hoje, não sei, eu sempre fui péssima para vender coisas, né? Eu não sou boa vendedora, deve ser isso, porque eu acompanho pessoas que conseguem, ou então fazem um blog que monetiza, né? Mas até hoje eu não consegui. Mas quem sabe se nessa nossa entrevista aqui alguém te ouve e te descobre, hein? Tá na hora de ser descoberta, uai. 69 anos com tanta experiência e tantas viagens, vamos divulgar bastante. Todo mundo aí que tá ouvindo o nosso episódio, divulga também
pra gente conseguir um patrocínio pra Dina, porque vale a pena, né? Pelo menos um. Aí eu prometo fazer uma coisa bem diferente, bem interessante. Eu acho, né, minhas experiências interessantes. Agora não é todo mundo que acha. Eu acho super interessante. Eu sou bastante aventureira, até eu acho, mas você me supera em muito, e muito, e muito, e muito. Mas eu já estou me inspirando aqui para algumas coisas. Mas vamos lá. Você já passou por alguma situação perigosa, sem ser estratosfera, porque você nem pensou em perigo, né, pelo jeito? Você já passou por alguma situação perigosa ou algum perrengue inesquecível em alguma dessas viagens que você fez? E caso você tenha tido, como que você resolveu? Já passei. Vou contar um aqui. Eu gostava muito dos Rolling Stones, né? Mas naquela época não tinha internet e eles não vinham para o Brasil. Então eu falei, o único jeito é procurar um show deles na Europa. Aí eu estava na Itália e vi que eles iam fazer um show em Marsella, né? Eu falei, eu quero ir. Aí eu fui com uma amiga, nem sabia como comprava ingresso, nada, mas nós fomos, pegamos o trem com o nosso passe de trem e lá fomos nós. Aí fomos, compramos o ingresso, feliz da vida, vimos o show, maravilha. Aí na volta, a gente, né, naquele esquema de dormir no trem, né? Mas eu falei para ela, hoje a gente não pode dormir porque a gente já tinha até pagado o hotel, porque a gente precisa prestar atenção para fazer baldeação, né? Ela falou, nossa, mas eu tô caindo de sono. Eu falei, o pior é que eu também. Foi a última coisa que eu falei. As duas... Capotaram. Não, é que jogaram gás paralisante na cabine. O quê? Então, os ladrões, jogaram gás paralisante, entraram na cabine, levaram as bolsas, e minha amiga ainda não quis pôr o dinheiro aqui aquele que a gente usa, né? Aquele bolsinha interno. Ela não pôs, e eu que tinha emprestado o dinheiro para ela, levaram todo o dinheiro dela, né? Até hoje eu não recebi esse dinheiro de volta. Eita. A minha bolsa, levaram os passes de trem, passagem que a gente já tinha comprado para ir para Ibiza, passaporte, foi tudo. E aí eu falei para ela, quando a gente acordou, de repente a gente acordou, eu falei para ela, vai para um lado do trem, eu vou para o outro, vamos ver se a gente acha, né, quem pegou, porque você sente que a pessoa entrou, sente que está pegando as coisas, mas você não consegue se mexer. E é vendido na farmácia isso. Nossa. No fim, os ladrões usam para roubar, né? Aí não achamos nada, eu falei, então na próxima estação eles devem descer, a gente desce também, procura um guarda. Aí na próxima estação a gente desceu, chamou um guarda, aí eles falaram que iam atrás tentar encontrar os bandidos, mas eles disseram que encontraram, mas só o que estava com as bolsas conseguiu fugir. Sei lá se é verdade, né? E porque eu tinha falado que tinha tanto dinheiro numa bolsa e o que mais tinha, então eu não sei se é verdade, porque justo o que estava com as bolsas eles não pegaram, né? Disseram que pegaram os outros. Mas conseguiram de volta pelo menos o passaporte? Não. Tivemos que fazer tudo de novo. O passe de trem pelo menos tinha seguro, né? E a gente foi no consulado, aí ele falou que ele só dava passaporte para caso de morte, que então ele podia dar uma carta para a gente voltar. Ele falou, o máximo que eu posso fazer é dar uma carta para vocês voltarem. Falei, mas a gente não quer voltar, tá no começo da viagem. Falei, não posso fazer nada. Aí eu falei para minha amiga, então fica aqui, né, ouvindo. Eu falei, eu vou tentar resolver. Aí fui na estação de trem, com o seguro, eu consegui o passe de trem, né, pelos dias, estava no começo da viagem, pelos dias que faltavam. A passagem, eu tive que pagar lá uma coisa à parte, mas consegui recuperar. Naquela época era assim, né? Não tinha online, era coisa física. Agora, dinheiro também a gente não conseguiu e teve que ficar nessa situação. Ele falou que só ia dar carta. Eu falei, bom, então a gente viaja
e no último dia a gente pega essa carta e vai embora, né? Finge que Foi naqueles dias. deixa para o fim e aí a gente vem. Mas foi bem chato. E Marrocos também, né? Eu fui sozinha. Meu Deus, sozinha no Marrocos? Tu é doida mesmo, mulher. Há muitos anos atrás, né? 40 anos atrás. Aí o guia também ficou no meu pé, dizendo que ia me sequestrar. Que eu falei, imagina, eu falei, eu tô com a minha mãe. Mentira, né? Falei que estava com a mãe. Ele falou, em que hotel vocês estão? Menti também, falei que estava num hotel fantástico lá, eu estava numa biboca, né? Aí também eu economizo porque eu fico em hotel bem simples, desde que seja limpinho, né? Antigamente eu olhava o hotel, agora eu faço essa pesquisa na internet, mas continuo indo em hotel simples. Aí eu menti, falei que estava num hotel, ainda bem que eu tive, né, esse insight aí, então. Aí ele falou, eu vou... E sua mãe, por que não veio? Eu falei, porque ela não está se sentindo bem. Ele falou, então eu vou vê-la. Eu falei, ué, para quê? Ele falou, quem sabe eu tenho algum medicamento. Eu falei, mas você é médico? Eu falei, então faz assim, eu vou subir no quarto e vou ver. Se ela estiver disposta, eu desço com ela. Senão, aí, né, deixa para lá. E aí eu cheguei, fingi, peguei um elevador, fingi que fui lá para o quarto e nunca mais voltei. E ele ficou 1 hora me esperando. 1 hora. Nossa. Eu falei, esse homem não vai embora mais. Fiquei com medo, né? E no Marrocos também, o cara deixou a gente... Nós combinamos um preço para ir para um lugar... Aí chegou ele num lugar bem distante, ele deixou a gente, falou que se a gente quisesse voltar, tinha que pagar mais uma vez. Falei, mas a gente combinou o preço. Mas só vou levar vocês de volta se vocês pagarem mais outro tanto. E foi super invasivo, então também foi uma situação bem delicada, né? Foi complicado. Que situação, perrengues importantes, né? Nunca tinha ouvido falar desse gás, não. Que coisa horrorosa, você fica muito vulnerável, né? É bom pra gente ficar alerta, né, Lilian? Pra gente saber que essas coisas podem acontecer, você também, nosso ouvinte. Não é para desistir de ir para os lugares, mas para se prevenir, para se cuidar e se prevenir para não se expor desse jeito. Isso. Bem, de todas as viagens que você fez, qual viagem ou quais viagens você acha que assim mais te impactaram, mais provocaram uma transformação? Que lugares visitados também, ou, né, quer dizer, ou foi uma viagem, ou foi um lugar? Existe algum destino que você recomendaria para quem quer começar a viajar pelo mundo? Olha, as viagens, cada uma te traz uma lição, algum ensinamento, né? Sempre você tira, de todas as experiências, boas e más, você tira ensinamento, tipo, esse gás paralisante, tudo, né? Tem, assim, um impacto. Mas eu observo muito as pessoas. Então, na Índia, eles têm uma fé tão grande, nossa, aquilo... realmente é inacreditável, assim, porque eles são pobres, né? Você vê, muitos moram na rua, esgoto a céu aberto, eles dormem no chão, aquela coisa triste de se ver. Mas eles têm fé e têm esperança, é um sentimento, assim, bem importante, interessante. Então, impactou por causa disso. Na Etiópia também eu fiquei impressionada que não tem transporte, as pessoas tem que ir trabalhar, andam quilômetros e quilômetros a pé, né? Porque não tem transporte. E aí eu falei, puxa, acho que é por isso que o pessoal aqui ganha tanta corrida, né? Porque já faz um treinamento só indo trabalhar. É verdade. É uma coisa impressionante.
E a Irlanda, eu achei interessante, mas assim, é muito nublado, muito triste, né? E diz que tem muitos suicídios lá. Eu achei uma coisa diferente, porque você perguntava assim, eu costumo perguntar, né, que eu falei, que lugar você gosta aqui? Quando que... Aí eu perguntei para umas 2 pessoas, quando que faz um tempo bom aqui? Porque 7 dias que eu estou aqui não consegui ver nada, né? Aí eu falei, quando é que é um tempo bom, legal? Ah, de vez em quando. Aí eu falei, gente, como que deve ser viver num lugar assim, sempre escuro, sempre triste, sempre com fog, né? Nublado. Aí eu achei, eu falei, mas olha, eles, né? E a gente que mora no Brasil, que é sol o ano inteiro, essa saúde, né? Tem gente que reclama. Eu falei, olha, e aqui com esse tempo horroroso, eles estão bem, né? Eu costumo recomendar para quem está começando a explorar o mundo para ir para os lugares mais fáceis, né? Europa ou então Estados Unidos, porque eu nunca tive vontade de ir para os Estados Unidos. Olha que eu demorei para ir para lá. Mas quando eu não fui visitar a cidade grande, Nova York, eu fui para os parques nacionais. Eu achei uma experiência fantástica, porque eu fiquei 22 dias indo de parque nacional em parque nacional. Às vezes visitava 2 no mesmo dia. Aí eu chegava bem tarde, eu pesquisava assim, perguntava... Num parque eu perguntava já do outro, que horas que fechava, porque às vezes o centro de visitantes fecha, mas deixa o parque aberto. Então aproveitava a luz, porque era verão, e conhecia o parque à noite, já conhecia aquele parque, no dia seguinte já saía, ia para outro, né? Então eu recomendo para quem gosta de beleza natural. Agora tem gente que gosta de fazer compras. Aí é sempre importante saber o que a pessoa gosta para saber o que eu vou recomendar. Se é passeio, se é compras, o que é. Mas, assim, para começar, tem que começar por coisas que mais comuns, né? Mais corriqueiras do que não vou mandar ir para o Portal do Inferno, né? Assim, apesar de eu achar super interessante. Ai. Mas tem uma prima minha que ela quer conhecer a aurora boreal. Então, e ela não viajou para lugar nenhum, mas aí é uma vontade que ela tem. Eu falo, mas tá certíssima de querer ver a aurora boreal, porque é um fenômeno espetacular, né? E começar por esse tá ótimo. Apesar de quando a gente começa pelo mais espetacular, aí você vai conhecendo outros nem tanto, você fala, ai, que sem graça, né? Tem que ir num crescendo, assim, né? Mas... Vou planejar minha viagem para a estratosfera, então. Tá bom. Ai. Bom, agora vem uma pergunta que a gente costuma fazer aqui nas nossas entrevistas. A gente queria ver você que tem toda essa bagagem, essa experiência em viajar pelo mundo, por lugares exóticos, por situações muito inusitadas e também pelo comum, né? Que a sua primeira viagem foi para a Europa, já foi para os Estados Unidos, enfim. Como que você vê o papel das mulheres 60+, somos nós, né, todas, nesse mundo das viagens? Você sente que ainda há barreiras, temores, ou já estamos conquistando mais espaço? Como que você enxerga isso hoje com toda essa sua bagagem histórica de viajar? Bom, as mulheres 60+ de hoje são as 40+ de alguns anos atrás, né? Eu vejo até pela minha mãe, assim, quando nós fomos para a Itália, ela já se cansava com 40 anos, né? Ela se sentia cansada, não é todo lugar que ela queria ir. Aí, quando ela tinha 60 anos, já aí para tirar ela de casa era um sufoco, para ela fazer algum passeio era outro sufoco. Então, eu acho que a gente, de espírito, a gente está rejuvenescendo, a gente está conquistando mais energia, mais disposição, e muitas mulheres 60+ já foram casadas, então já viveram essa experiência, né? Eu nunca casei, não tive filhos,
mas quem já casou já teve esse papel de mãe, de companheira. Então, agora, esse papel de mulher viajante é uma coisa nova que ela quer desfrutar. Eu vejo por mulheres que eu conheço que se reúnem para viajar. O que nós vamos fazer? É que elas gostam de roteiros assim que eu já fiz, então acabo nem viajando com elas. Mas eu acho que esse espaço de viagem está cada vez proporcionando mais opções, né? Então, eu acho que as barreiras já caíram assim 80%, sei lá. Eu acho que elas já estão conquistando o seu espaço, né? Não é só espaço de modo geral, mas o seu, delas fazerem o que elas querem, para onde elas querem. Então, eu dou a maior força. Interessante, né? Saber que a gente está numa outra forma de olhar a vida mesmo. Eu concordo com esse olhar que você comentou sobre a sua mãe e tal. Realmente a gente tem um outro pique de vida e a gente sempre fala aqui, né, Lilian, que o se reinventar, né, que é aproveitar esse tempo que já não está mais trabalhando para fazer aquilo que a gente sonhou a vida inteira e pode fazer agora. E eu acho que muitas, e pelo menos os estudos, né, nós falamos aqui no podcast de um estudo recente, que a grande maioria das mulheres, independente do nível social e de idade, tem um sonho de viajar, querem viajar. Então, a conquista tem que ser também da nossa parte, né? Ir lá, desafiar, buscar com organização, com planejamento, mas acho que a gente já tem mais espaço. Sim. E outra coisa que antes era impeditivo, né? E que muitas mulheres falam para mim, se eu tivesse dinheiro, eu iria viajar. Eu falei, mas veja meu caso, eu foquei para viajar. Então, tudo que eu ganhava, assim, era com esse objetivo, era para economizar para poder viajar. Então, eu deixei de comprar roupa que eu achava bonita, achei bonita, mas não, eu prefiro guardar para ir viajar. Ou ir num restaurante caro. Legal, mas eu prefiro ir num restaurante baratinho e guardar para viajar. Então, acho que as mulheres de hoje em dia podem ter esse foco e direcionar para isso, né? O dinheiro delas para viagens. Você deu dicas aí, né? Hospedagem mais barata, comida, né? Essas coisas todas impactam muito na viagem. Procurar passagens mais baratas, aprender a usar milhas, essas coisas todas que dá para fazer uma viagem um pouco mais em conta. Mas é bem legal isso, que a gente ocupe cada vez mais o nosso espaço nas viagens. As mulheres estão descobrindo diferentes estilos. Aliás, não só as mulheres, né? Os viajantes estão descobrindo diferentes estilos de viajar e podendo aproveitar mais essa fase da vida. Agora, Dina, para finalizar, a gente está chegando, né, ao final do episódio. Qual é o seu próximo destino? Você já está com alguma viagem marcada agora para 2025? E também, qual é aquele lugar que falta na sua lista dos sonhos? Pode não ser o que você vai fazer agora, mas que está assim na sua lista. Você ainda vai conhecer esse lugar. Outra coisa que a gente gostaria era que você deixasse algum conselho, né, para as mulheres 60 a mais que gostam de viajar, se elas têm algum receio, mas que dica que você deixaria? Bom, outro dia uma amiga falou de uma viagem, né, para a Indonésia, mas eu falei, a gente já foi para alguns lugares da Indonésia, né? E em grupo, não tem necessidade de ir em grupo para a Indonésia, que é um lugar relativamente seguro, que eu já fui, né? Eu acho relativamente bem seguro até. Mas aí depois eu deixo tudo, eu vou apagando incêndio, que eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então aí no último dia eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nesse roteiro que ela comentou. Aí eu olhei e vi que naquele dia ia ter quem fechasse o pacote até aquele dia ia ter um desconto de $500. Aí eu fiz as contas mais ou menos por alto, eu falei assim, mas tá bom, esse preço tá ótimo. Eu falei, então faz assim, a gente vai com eles, porque tinha alguns lugares que a gente gostaria de conhecer.
E os que não tem no pacote, a gente faz à parte. E um deles é esse vulcão que chama Igen, que tem as chamas azuis, as lavas azuis, né? E aí eu falei, opa, chegou a hora então de eu fazer meu próximo destino. Vai ser a Indonésia, então lugares que eu não conhecia, as ilhas, Dili e Komodo, que tem o dragão de Komodo, que também é uma coisa que eu quero ver. Então tem algumas novidades, que eu gosto de novidades, não gosto de repetir, não, roteiro, a não ser que não tenha jeito mesmo. Aí eu repito, mas eu gosto de novidades. E o que está na sua lista de sonhos? De sonhos? Eu tenho um sonho assim de fazer. Eu queria levar minha mãe, mas ela está com 89 anos, né? Então, nesse sonho, eu sempre pensei em fazer essa viagem com a minha mãe, que seria pelos trens, porque tem trens maravilhosos em vários lugares. Por exemplo, no Canadá tem um trem que ele tem janelas e teto de vidro. Então imagina ver aquelas paisagens do Canadá maravilhosas, lindíssimas, e ter à tua disposição assim quase 360 graus, né? Estou exagerando, mas é uma viagem que dá para quem tem idade, né? Para quem tem 60 a mais, é interessantíssima, porque você dorme no trem, aí no dia seguinte não tem coisa melhor, né? Não precisa fazer a mala, que olha, fazer mala é triste, né? Então, ficando no trem, você não precisa, abre a mala uma vez só e pronto. E tem vários, o Oriente Express, então são vários trens que eu ainda não fiz porque eu queria ver se eu convencia minha mãe, mas tá difícil, eu acho que eu vou ter que fazer sozinho, ver se alguma amiga topa, né? Então são vários trens na África também, o Rovos Trail, tem trem em cada continente, na Escócia tem outro, em cada continente ou em cada região do mundo tem um trem especial. Então, essa é um sonho, é bem pesadinho. Então, vamos ver como é que estão, né? As finanças, eu faço uma planilha, quanto eu posso gastar num ano com viagem, né? Porque eu não viajo direto, eu faço umas 2 viagens assim por ano. Se for sobrando um dinheiro que dá para fazer essas viagens, eu vou fazendo. Mas eu acho que deve ser maravilhoso isso. Porque eu já gosto de cruzeiro, que chega, abre a mala, tira as coisas e só vai pegar a mala de novo no dia de ir embora, né? Adoro. Já pensei também nisso. Eu falei, acho que quando eu tiver velhinha, eu não tenho descendentes assim, né? Eu falei, vou viajar de navio. Vou vender o apartamento, vou viajar de navio. Aí, saio do navio, entro em outro, saio de um, e se eu morrer, pode me jogar no mar, né? Fazer o quê? Não tenho para quem voltar. Ai, ótimo, já está pensando no funeral marítimo. Não, vai demorar. Com certeza. Sua mãe chegou nos 80 e tanto, você vai chegar aos 100. Tomara, né? Você podia aproveitar para também dar suas redes sociais para as nossas ouvintes, né? Tá. Pessoal, preciso muito que vocês me sigam, porque é difícil conseguir seguidor. Você consegue um orgânico, perde 5, 6 todo dia, né? Que coisa, não sei porque o pessoal deixa de te seguir, né? E eu tô sempre postando. Pois eu também tô querendo entender isso, eu não entendo. A gente é tão ruim assim, não é possível? Eu não deixo de seguir ninguém, que eu falar, ela vai ficar triste, vai ficar chateada, não deixo de seguir. Aí o povo todo deixa de me seguir. E eu posto todo dia, olha, eu posto muita dica de entretenimento, teatro, de esporte, de gastronomia, de viagens, né? Tem bastante coisa para vocês se divertirem. Então, o meu Instagram e o YouTube também, os dois são @Dina Barile, Dina, B de bola, Arile. Então, me sigam e no YouTube também. Por favor, no Instagram principalmente. E a gente vai deixar também todas as demais redes na nossa legenda.
A gente sabe que a grande maioria está aí no Instagram, né? Mas a gente vai deixar todos os contatos de rede social da Dina aqui na legenda, né, desse episódio, que você pode conversar com ela, seguir, aprender as dicas com ela. Isso, estou à disposição. Tem o meu site também, que eu divulgo, né, várias peças de teatro, restaurante. Então, tem bastante material. E vou adorar vocês me seguirem e entrarem em contato. Vai ser muito bom. Bom, sem querer acabar essa conversa tão gostosa, tão alegre e estimulante com essa pessoa incrível, animada, corajosa, desafiadora, nós temos que encaminhar aqui para o nosso encerramento. Então a gente agradece muito a você, Dina, por ter compartilhado suas lindas e motivadoras experiências conosco e com nossas ouvintes. Está sendo um enorme prazer conversar com você hoje. Dina Barilli, a primeira mulher brasileira a ir à estratosfera. Aprendemos muito com você, Dina. Com certeza, sua história e sua experiência nos instigou a todas. Eu já estou querendo ir para a estratosfera. Vou pegar suas dicas. Sim, com certeza. Estou à disposição, pessoal. Mas não vou querer o 7G, não. Eu acho que 4G tá bom demais. Bom, e você que nos ouve já sabe que a cada 15 dias, nas quartas-feiras, trazemos um episódio novo. Sua presença aqui conosco é sempre uma alegria e uma enorme honra. E enquanto isso, você aproveite para ouvir os outros mais de 70 episódios que nós já temos publicados, lá no YouTube e no Spotify. Pesquise sempre por Viajantes Bem-Vividas. Nós ficamos emocionadas, adoramos essa conversa, adoramos a conversa que tivemos antes com você para poder preparar e conhecer um pouquinho da sua história de vida. É uma inspiração, né? Essa alegria, essa vontade de coisas novas, de experimentar, essa vibração com que você encara a vida é assim muito gostosa da gente ver, é muito bom conhecer uma pessoa assim, é muito bom ouvir as suas histórias, mesmo para quem não tem esse mesmo perfil seu, né? Mas mesmo assim é uma coisa muito legal da gente saber, né? Quantos lugares diferentes, quantas experiências diferentes, né? E como isso te deixa alegre, animada, né? Muito legal saber que a sua primeira grande viagem foi a que você levou a sua mãe, né? Muito emocionante isso. E que você deseja ainda fazer mais uma viagem. Nós vamos aqui torcer para que vocês consigam fazer essa viagem juntas. Com certeza vai ser maravilhosa. Ai, obrigada. Bem, gente, vocês já sabem que podem ouvir esse episódio muitas vezes, encaminhar para outras pessoas que vocês querem que comecem a se inspirar para viajar, né? E lembre que você pode nos ajudar a fazer chegar a muitas outras mulheres esses conhecimentos. Então, compartilhe os episódios com suas amigas, curta e comente. Se desejar nos dar alguma sugestão de tema, uma opinião sobre os episódios, você pode enviar um e-mail para viajantesbemvividas@gmail.com ou mandar uma mensagem pelo Instagram. Nós costumamos responder, nós adoramos receber o seu feedback. Encontraremos com você daqui 15 dias. Abraços!